Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a esta série de lives sobre o livro 2020. Boa noite, Gladys. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Augusto. Deixa eu fixar aqui o título da nossa live. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Vamos fixar aqui o título. Ótimo! Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Ju, como vai? Boa noite, Dani. Pessoal, a nova série do The Best Coach Brasil, essa nova série de lives, faz referência a uma das obras que a editora TBC está lançando, que se chama 2020, o ano em que o mundo parou, e você? Então é uma grande provocação para que nós pensemos o ano de 2020. E aí nós temos um timaço de coautores para poder contar como que foi esse ano de 2020, olhando para os seus negócios, para a sua vida, para o mundo, enfim, um olhar sobre o ano em que o mundo foi acometido por uma pandemia e como isso impactou as nossas vidas. Tudo certo? E vocês sejam todos muito bem-vindos. E aí aproveita, clica no aviãozinho, vai convidando o pessoal para entrar aqui, que hoje nós teremos uma grande live com um super especialista. Vai colocando o coraçãozinho para que o Instagram entenda que essa live está chamando a atenção, que tem um bom conteúdo para que mais pessoas possam vir para a sala. Então eu passo a apresentar o nosso convidado da noite. É o Flaviano Queiroz, o nosso coautor convidado. O Flaviano ele é profissional e self-coaching, master coach e master trainer certificado pelo Instituto Brasileiro de Coaching. Ele tem especialização em business e executive coaching. Ele é leader coach, também tem especialização em coaching ericksoniano e principalmente em inteligência financeira pela mesma instituição. Ele possui certificação internacional pela Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, em coaching e liderança estratégica. Ele atua há quase 30 anos no segmento de business e finanças e tem uma vasta experiência na gestão e organização de negócios. Então vamos ver se o nosso convidado já chegou por aqui para eu chamar ele. Ele já está aqui e sem mais delongas vamos convidar para poder entrar na live. Enquanto isso, vai clicando no aviãozinho. Oi, Olá, Sibeli. boa noite! Oi, boa noite. Prazer imenso te ver, viu? Amigo, como vai? Tudo bem? Tudo maravilhosamente bem. E você? Tá tudo Muito certo aí? bem, tudo Ah, certo. que Mais bom. feliz agora de poder te rever. Gente, Que além bom. dele ser um TBC, um novo TBC que está se apresentando, o Flaviano é para mim um grande amigo. Então, eu Ah, tenho uma honra obrigado. enorme e um prazer de poder estar conduzindo a tua primeira. Obrigado. Você me ouviu, Flaviano? Ouvi, travou um pouquinho, mas ouvi sim. Obrigado, Travou? te considero muito também, admiro muito o seu trabalho, você como pessoa, é uma pessoa extraordinária. Nós tivemos a oportunidade não só de estudar juntos, mas de trabalhar junto também lá no PPR 5 em 1, né, onde nós tivemos uma virada de noite extraordinária. Tá? Incrível! Obrigado por me proporcionar estar aqui hoje no TBC. Ai, muita gratidão. Flaviano, vocês que estão aqui na live, vocês me ouvem?
Dá Eu um tô te feedback aí para ouvindo. mim. Você está me ouvindo? Eu tô te ouvindo bem. É que a sua Isso, imagem eu te está ouço travando bem, para mim. tá? Eu É, te ouço bem. A sua imagem também trava para mim. tá E eu tô travando? com 4G aqui, tá? Ok. Dá um feedback aqui quem está aqui, se a imagem está legal, se a gente está Ô, travando ou pessoal que tá não. chegando aí, ó, Solano, a Natália, Luizão, a Cláudia. Dá um ok aí se vocês estão ouvindo bem e E vendo se tá bem. travando para vocês aí. Por favor, dá um joinha aí. Ó, o Tudo pessoal ok? tá tudo A Ju, ok. tudo ok? Augusto também. O Hélio, Augusto, o Emerson, tá ok? Tá ótimo? Perfeito. Então vamos seguir. Ah, ok. Gente, então, já que tá ok, faz um favor pra gente, ajuda a gente a chamar mais pessoas. Vocês sabem, né? Não é a primeira live que vocês assistem. Então, vocês sabem para que serve esse aviãozinho aí, né? Aperta ele, manda É para para alguém. chamar o povo para a sala, né, Flaviano? Exatamente. E eu tenho uma proposta. Como sempre, Como se sempre, nós uma tivermos... surpresa, né? Nós estamos com 27 pessoas. Se a gente tiver 50, eu vou sortear esse livro e vou mandar entregar na casa de quem ganhar. Uau! Gente, vamos convidar o pessoal para a sala, então. Mas Todos só os que se tiver estão, 50. mas todos os que estiverem na sala poderão concorrer. Isso? Todos que estiverem na sala vão concorrer, com certeza. Tá a Flaviana chegando em Mexará, a Elaine, a Elisa. Obrigado, viu, gente? Obrigado por estar aqui, todos vocês. E o prazer que eu tenho também, Flaviano, é poder ver a nossa turma aqui reunida. Então, eu tive a grata honra de ser convidada pelo Flaviano para poder participar de um treinamento no final do ano passado lá em Minas, onde eu tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis e executarmos um business game que foi a madrugada inteira. Então, foi uma grande atividade e pessoas que, por mais que a gente não esteja se vendo, se comunicando, mas que a gente se conecta de alguma forma e a gente assumiu um compromisso de que esse ano a gente celebrasse um ano do primeiro encontro. E talvez tenha que ser virtual, né? Vai ter inicialmente virtual, mas não fica a agenda para o presencial. Tudo isso resolvendo, nós vamos marcar um presencial, porque se sabe que a nossa forma de trabalhar, ela envolve muita energia, a gente coloca muita energia, a gente faz uma entrega muito grande. E virtualmente não é a mesma coisa, as pessoas não conseguem sentir essa energia da mesma forma que presencialmente. E você Concordo. pode, né, você também trabalha dessa forma, compartilhando essa energia. Então, assim que puder, a gente vai estar junto de novo. Vamos estar compartilhando um pouquinho do que a gente sabe, aprendendo também com os nossos colegas. E é isso, né? Gente, então, eu já apresentei de antemão o Flaviano um pouquinho resumidamente, mas eu gostaria que, de fato, ele compartilhasse como é a primeira live oficial dele como TBC, como The Best Coach Brasil, que ele apresentasse um pouquinho da trajetória dele, pessoal, profissional, como você acredita que seja melhor, mas que as pessoas tivessem a oportunidade de saberem de qual lugar você nos fala. Ah, maravilha. Obrigado mais uma vez, Sibeli. Eu estou muito feliz em poder fazer parte do TBC, é é o maior movimento de coaching do país. Vocês fizeram aí, o TBC fez uma rodada de 24 horas de live. A Isso maior foi live. a maior live da história, isso foi inédito. E poder participar disso tudo é muito gratificante, né? E para falar um pouquinho de mim, de quem eu sou, eu preciso voltar um pouquinho no tempo. Eu tenho que voltar uns 30 anos atrás. E é uma pergunta que você, como coaching, tem. Às vezes você sempre faz essa pergunta e as pessoas têm dificuldade de responder. Quem é você? É tão simples a pergunta, mas a resposta não é simples. Quem de fato é você? Ela começa se identificando. Meu nome é fulano. Tudo bem, esse é o seu nome, mas esse não é você. Então, eu preciso voltar um pouco no tempo, né? Eu vou tentar resumir, que nosso tempo de live é curto. Eu nasci numa cidade no interior de Minas, bem perto aqui de Belo Horizonte, uns 3 horas daqui. E morei nessa cidade até os 7 anos, onde os meus pais se separaram, né?
e continuei morando lá. Aos 9 eu fui morar com meu pai aqui em Belo Horizonte, foi onde eu conhecia a capital mineira. E aos 10 anos não deu certo essa convivência com ele por várias razões. Eu fui morar sozinho aos 10 anos de idade. E aos 10 anos de idade eu precisei me reinventar. Eu tive que sobreviver. Prevaleceu naquele momento o instinto de sobrevivência. Inconscientemente eu comecei a empreender. Tudo que eu Aos 10 percebia que anos. aos 10 anos. E é muito. Quando eu fui escrever o artigo, né, eu estava com um bloqueio de criatividade e foi necessário esse bloqueio, minha mente ficou silenciada, mas depois veio as memórias. E eu comecei a empreender nesses 10 anos de idade. Eu comecei a perceber as coisas, a cortar grama, construir carrinhos de madeira, com madeira que eu pegava no mercado, fazer trabalhos braçais em obras, e eu comecei a gostar disso. Eu percebi que quanto mais eu me doava, mais eu ganhava. Que eu fazia o meu tempo, que eu fazia o meu salário. E eu comecei a trabalhar assim, seguir uma trajetória dessa forma até os 14 anos, onde eu fui trabalhar numa empresa que eu fiquei por 10 anos. Eu tinha um salário de R$ 165 por mês, né? Aos 14 anos eu tinha que pagar o aluguel, tinha que me alimentar, então era um processo de sobrevivência mesmo, mas também era um processo de profundo aprendizado e um processo de enrijecimento emocional para negócios. Eu comecei a gostar de fazer isso. E dentro dessa empresa que eu fui trabalhar aos 14 anos, eu fiquei por 10. E eu empreendi dentro dessa empresa. Mudei processos, criei coisas, criei ideias. E a partir daí eu fui ser concorrente. E gostava tanto de fazer, amava tanto fazer, que eu fui fazendo coisas, fazendo coisas, fazendo coisas, fazendo coisas. E sempre que fazia algo que funcionava e dava certo, eu já queria logo partir para uma outra coisa. Essa é a inquietude do empreendedor. E foi assim que eu fui criando o meu caminho. De forma empírica, eu aprendi muita coisa. Obviamente que para você ter sucesso em qualquer área da sua vida, você vai ter que estudar, sim. E não só gostar de estudar, você tem que gostar de aprender, né? E eu gosto muito de aprender. E aquilo que me interessa, eu tenho uma facilidade muito grande de guardar. E eu fui aprendendo ao longo dos anos. Hoje, eu sou empreendedor multissetorial, investidor multissetorial, sou pai da Gabi, minha filha linda do coração. E quando eu olho hoje para a minha trajetória, hoje eu estou com 39 anos, eu fico imaginando que tudo que eu vivi até hoje é um mar de conhecimento, é um mar de histórias, é um mar de construção e de desafios que eu vivi e que eu vinha em 39 anos guardando isso. Peguei uma caixinha, coloquei ali e guardei. E aí, o coach me despertou para que eu pudesse pegar tudo isso e contribuir, jogar isso para fora. Então, hoje, no papel de pai, de empreendedor, de investidor multissetorial, business coach, master coach, eu já tenho aproximadamente umas 20 formações na área do coach, né, com especialização na Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, onde eu tive o prazer de te ter como colega de turma, né? Então, hoje, eu sou uma pessoa que tenho partes prontas, devido à experiência que eu tive de vida, e eu valorizo a minha experiência. Eu tenho partes que estão em construção e tenho partes que eu preciso construir, que é o meu desafio. Então, esse sou eu. Flaviano Queiroz. Flaviano Queiroz, conhecido por alguns como FQ. Então, tô vendo aqui o pessoal já entrando, o pessoal tá vibrando, que Ó, estamos já na marca O de Rodrigão 40, falou aqui, ó. Já somos 42, 42. Ó, se chegar a 41 agora, 50, Rodrigo. teve alguém aí que não gostou da gente, saiu, mas não tem problema, ninguém é obrigado a gostar da gente ou a gostar do que a gente fala, mas vai ganhar um livro se chegar a 50. A gente vai conseguir. Com Então, certeza, Flaviano, vamos sim.
A tua história sempre me emociona muito, né? Porque eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais profundamente pelo tempo que a gente passou e o quanto você construiu uma história inspiradora e nunca abriu mão de valores que são muito fortes para você, entre eles a humildade. Então é uma das coisas que me impressiona muito, uma pessoa que conseguiu os resultados que tu tem na vida hoje e nunca deixou de ser uma pessoa muito humilde, muito acessível. Então isso é uma qualidade tua, que eu tenho certeza que todas as pessoas que fizeram questão de reservar esse horário para estar conosco aqui, e temos aqui bastante audiência, é porque valorizam isso em ti. Então, para mim, de tudo que ficou de experiência, do tempo que a gente conviveu junto em Ohio e da oportunidade que tu me deste de ir a Belo Horizonte, dar um treinamento para a tua equipe, tantos profissionais você poderia ter escolhido para ir, me escolheu. Então, eu consigo perceber assim o quanto é inspirador viver ao teu lado, porque você nos faz acreditar que tudo é possível, porque o menino que aos 10 anos de idade encontra formas de sobreviver sozinho é um grande homem. Então, parabéns por quem tu é. Eu sei da relação profunda com a tua filha. Um beijo para ela. A gente acabou não conversando, mas espero que esteja tudo bem. Não conversei contigo sobre pandemia. E agora eu quero entrar no ano de 2020. Um ano em que o mundo parou e nós. Então, é uma grande provocação, né? Uma grande reflexão, título. A gente sabe, Flaviano, que muitos negócios fecharam na pandemia. Muitos negócios morreram na pandemia e com eles muitos gestores. Na tua opinião, por que acabam que gestores e empreendedores morrem juntos com alguns negócios? O que acontece na tua opinião? Sibeli, é uma coisa muito séria, porque eu vou entrar numa metáfora. A gente gosta de explicar as coisas através de história. Eles morrem juntos com os negócios porque eles colocam muito amor no negócio. Eu preciso amar minhas habilidades, a trajetória, o caminho até o negócio. Eu amo a minha habilidade, eu amo fazer, eu amo construir coisas onde não tem nada. Eu amo o que eu faço. Eu não amo a obra. A obra é o resultado do amor que eu tenho por aquilo que eu faço. O empreendedor confunde muito o amor por empreender, por ativar as pessoas, por criar coisas onde não tem nada, com amor à obra. A obra se desfaz. Se ela for mal gerida, ela se desfaz. Normalmente, eles não têm um negócio ruim, eles têm uma gestão ruim. É muito comum você sair para jantar, de um lado da rua um restaurante está lotado, do outro lado mesmo, o restaurante com as mesmas comidas e bebidas não tem ninguém. Então, quando eu amo o que eu faço, tanto faz para mim a obra. Se aquela obra for destruída, eu construo de novo. Eu amo a construção. E isso é muito sério, porque imagine um ente querido, hospitalizado, e o médico chega para você e fala, ele não tem mais cura, ele não tem solução, realmente ele vai falecer. Todos os médicos, eles fazem uma junta médica e emitem um relatório dizendo isso. Você se dispõe a vender tudo que você tem, a tomar dinheiro emprestado, vender seu carro, vender sua casa, porque você intimamente acredita que é possível salvar aquela pessoa, mesmo a medicina dizendo que não. Você tem um amor muito grande que te leva a fazer esse movimento para salvar. E se você prolongar os dias de vida dela para ficar com ela, esse esforço já foi válido. Quando se trata do negócio, o empreendedor trata da mesma forma. Ele tem os indicadores, os indicadores financeiros, ele tem o histórico do negócio, ele tem os números, ele sabe que ele está quebrado ou vai quebrar, mas ele cultiva um amor incondicional por aquele negócio e não consegue se desprender dele no momento certo. Ele não valoriza o construir, ele valoriza a construção. Então, se ele quebra, além de não conseguir construir de novo, porque ele não confia nele, porque ele não ama o que ele faz, ele ama a obra, ele tem um problema que é experimentado por todos esses empreendedores, que é uma das maiores dores da sociedade, que é quebrar.
que leva a pessoa ao suicídio, que leva a pessoa a perder a família e perder tudo na vida, porque ela quebrou. Mas se você ama o que você faz, você pode quebrar um negócio 10 vezes, que a energia de construir te mantém vivo. Então, eu acredito que eles estão nessa situação porque eles não conseguem afetivamente se desprender do negócio e tomar a decisão certa. Negócios não se misturam com afetividade. Quando você entra numa reunião, o amor ele tem que ficar na sala do lado, na cadeira de reunião. 51. Não tem espaço para o amor. 51. Alguém vai ganhar. Quem pensa enriquece, alguém vai ganhar. Faz print, aí, ó, faz print, faz print, mostra que printa tem aí, 50. gente, printa aí. Anica, o segredo. 50. Solano, será que você vai ganhar esse livro, cara? Você merece, viu? Flaviano. Ao Pedro Pestana, obrigado, viu, Pedro? Gente, faz print, Cláudia, porque depois a gente lá, vai criar uma estratégia para poder sortear. Faz print. Perfeito. A Cláudia está lá nos Estados Unidos, aí, prestigiando a nossa live. Se ela ganhar, nós vamos ter que mandar o livro para lá. Vai chegar, né? Vai chegar. Promessa feita é promessa cumprida. É promessa cumprida, exatamente. Então é isso mesmo, amiga. É a questão de apego, é a questão de... É o apego. É o apego. Quando me ligo, eu recebi nessa pandemia dezenas de pessoas me pedindo ajuda. E eu, com o maior prazer, eu ajudo. Só que o meu papel, eu sou o bom amigo. Eu nunca vou falar o que você quer ouvir. Se você quer conversar comigo e espera eu te falar o que você quer ouvir, nem me procura, porque eu não vou falar. Eu vou te provocar até a sua alma arder e você falar assim, putz, eu ia fazer uma besteira porque o meu coração, em cima desse negócio, estava falando mais alto do que a minha razão e, consequentemente, eu teria problemas. Então, eu sou ativacional. Eu vou ativar aquilo que você precisa para você interpretar a situação de forma correta. Não vou falar se o negócio é bom, se o negócio é ruim, isso é você que tem que saber. Mas eu vou te ativar para que você consiga entender o que você está fazendo. E esse amor é uma das principais causas por isso. Porque se você é um empreendedor cereal e que tem paixão por fazer, você nunca vai quebrar. Porque sempre que o seu negócio estiver bombando, você vende ele e constrói outro. Sempre, porque o que te motiva, eu falei no início, quando constrói alguma coisa que está funcionando, eu já não tenho tanto prazer mais naquilo, porque está funcionando, está dando certo, está bombando. Eu quero uma coisa nova, porque o que eu amo é a construção e não a obra. Eu sempre digo, negócios são criados, potencializados, crescem para serem vendidos. E aí está o que motiva o empreendedor. Fazer novamente, da melhor maneira, usando a experiência melhor feito. Em se tratando disso, vamos pensar em sucesso. Eu sei que é um tema que tu discute com muita propriedade. O que tu acreditas que está por trás das pessoas que buscam sucesso a qualquer preço? Comparação. Sempre que eu comparar a sua vida com a minha, eu vou querer ter a sua vida se ela for melhor do que a minha. Mas eu esqueço que você tem um preço. Você pagou o preço para chegar onde você chegou. E eu não estou disposto a pagar esse preço. Se eu estiver disposto a pagar esse preço, eu posso ir até mais além do que você foi. Então, começar uma jornada empreendedora aos 10 anos de idade, chegar aos 39, bem-sucedido, é comum desde que você venha de uma família historicamente de posses. Mas não é comum quando você é filho do abandono. Entendeu? E aí, você está disposto a pagar 20 anos de preço para ter o que você quer? Ou você só quer ter aquilo que o outro tem? E muitas vezes você nem quer ter, é porque você está comparando. O modelo de sucesso ele é muito individual. O sucesso, para mim, ele tem um formato. A quantidade de dinheiro que eu quero ter para mim representa um número. Para você, representa outro número. O que te faz feliz pode ser uma casa, um carro e 10 mil reais por mês. O que me faz feliz pode não ser isso. Então, quando esse indivíduo não entende que ele está competindo, que ele está comparando a vida dele com o outro, olha para dentro, entende o que realmente move ele, ele vai passar a eternidade sofrendo. A competição
é uma das maiores fontes de sofrimento do ser humano. E eu estou falando isso, não é porque eu li, não, é porque eu vivi isso, muito competitivo, extremo. E eu queria sempre aquilo que eu não tinha. Querer o que eu não tenho é um sofrimento eterno, porque quando você consegue aquilo que você não tinha e hoje você tem, você já idealiza outra coisa e nunca está satisfeito. Esse é o principal problema. Em se tratando ainda de sucesso, você acredita que o sucesso é para todos? Não é para todos. Não é Por quê? egoísmo, não é prepotência, e eu posso afirmar que não é para todos. Ele é para aqueles que querem pagar o preço, e não são todos que estão dispostos a pagar o preço, entende? Eu tive sucesso na minha vida financeira, na minha vida profissional, mas poucas pessoas sabem do preço que eu paguei por isso. Poucas pessoas sabem. O preço foi muito alto. Foi muito alto. Se eu pudesse voltar no tempo, talvez eu nem teria sucesso, porque eu não ia querer pagar esse preço. E o quão o teu ativador foi difícil, né, Flaviano? A mola propulsora foi um ativador extremamente difícil, pela dor, pelo abandono, como você coloca. Isso é muito forte. Foi pela dor. E a gente consegue entender. E às vezes, conhecer profundamente a dor te torna potente, porque não é que você é insensível, mas você consegue compreender o que está acontecendo. Você tem uma visão macro da situação e consegue compreender isso. Então, quando você se submete a passar pela profunda dor para chegar ao sucesso, tenha certeza que você vai chegar. Você não tenha dúvida. Agora, todas as pessoas do planeta estão dispostas a isso? Lógico que não. Então, não é para todo mundo o sucesso. Essa é a minha primeira live. Eu nunca fiz uma live antes. Estou aqui falando com você, estou adorando. Não sei nem mexer nessas ferramentas aqui. O Emerson que me ensinou. Obrigado por isso, viu, Emerson? E aí, pode ter alguém do outro lado falando, poxa, mas um cara bem-sucedido, jovem, inteligente, não sabe mexer no Instagram. E eu tinha que saber por quê que eu tinha que saber disso. Eu ocupo meu tempo aprendendo coisas que me levam para frente. Agora que eu vou começar a fazer live, que eu vou aprender a mexer no Instagram. Então, as pessoas, elas mudam a ordem das coisas também, né? Elas querem aprender coisas que elas não levam para a vida e que não vai levar elas a nada. Então, a gente tem que ter um pouco de reflexão sobre nós. Tudo que envolve o sucesso não é sobre o outro, é sobre nós. Nós mesmos, né? Perfeito. E como pensa um master business em relação aos outros empreendedores? O que difere ele de outros tipos de empreendedores? Conversar com o coach é muito gostoso, porque as perguntas elas são na nossa linguagem de coaching, elas são perguntas poderosas. Você viu que eu até ajustei aqui na cadeira, porque é um comportamento corporal. Aperte os A cintos. pergunta incomoda. E aí você se recompõe para responder. E eu até queria que você repetisse, por favor, a pergunta. Como que um business master se difere de um outro empreendedor? O que de fato difere ele? Então, E aí eu quero que você olhe para a sua experiência para essa pergunta e que você traga lá pois do é. fundo a melhor resposta. O que difere ele de outros empreendedores? Qualquer pessoa pode empreender. Ela tem que ter características específicas para empreender, isso é óbvio. Mas ser um master business também não é para qualquer um. Porque um master business, ele Oi, Flaviano, repete para nós. oh, Começa a tua desculpa. resposta novamente. Tá tudo certo, tô te vendo. Tá tudo certo. Ok, desculpa, deu alguma coisa aqui que interrompeu. O master business, ele tem uma característica muito peculiar. Ele tem experiência de vida, ele tem experiência de vitórias e derrotas, ele valoriza essas experiências, ele aprendeu com essas experiências, tem uma mente extremamente acelerada, capaz de reunir um conjunto de informações complexas
em uma ação. O Master Business entra numa sala de reunião onde as pessoas estão discutindo certo assunto o dia inteiro. Um monte de gente discutindo e blá, 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 blá. Ele entra em 10 minutos, ele capta tudo que está acontecendo e ele consegue dar uma solução, ele consegue montar um negócio, ele consegue criar uma forma diferente de fazer. Isso é criatividade, pensamento criativo. Ok. E como é que Essa a gente... criatividade ontem torna um Master Business diferente dos outros empreendedores. Ontem eu ouvi uma frase, enquanto você fazia uma live, você falando um pouco sobre o ócio criativo. Eu acho que isso faz muito sentido agora, tu relacionar, porque é exatamente essa resposta, né? Me fala um pouquinho sobre isso, como é que tu pode relacionar o ócio criativo com o diferencial de um Master Business? Qual é a fórmula de sucesso que tem aí? E a gente não tinha alinhado essas perguntas e elas estão vindo porque eu sei que nesse momento vai conseguir entregar o teu melhor. Eita, hoje você está atacado, hein, Sibeli? E se eu parar para ler tudo que tem de perguntas e todos os comentários, meu Deus, a gente ficaria aqui com uma grande aula. Eu descobri por que deu a falha aqui, gente. Desculpa, o suporte do telefone estava frouxo. O telefone desceu, apertou o volume aqui e o volume caiu. Você pode Pessoal, repetir, só faz um joinha. Só faz um joinha se vocês estão nos vendo e ouvindo. Só para a gente ter um feedback. Tá, você voltou. Só faz um joinha Voltei. se vocês estão nos vendo e ouvindo. Ok, o Roberto fez um joinha, mais alguém? O Robson fez um joinha, bacana. Eu pedi que você relacionasse, então, o poder. Deu certo. Você conseguiu fixar no suporte, Flaviano? Flaviano, está travado para vocês também? Gente, desculpa. Eu vou... Flaviano, de novo, tá? Efeitos do movimento digital, tá tudo bem. Travar, vou dar uma áudio. dica para quem for fazer lives, tá? Vocês, por favor, quando forem fazer live, entra lá na configuração do telefone, bloqueia o WhatsApp, ligação, porque tá entrando ligação aqui, eu não bloqueei. E o Emerson, meu amigo, me ensinou a fazer isso e não deu tempo. Grande Emerson, o melhor Grande, staff que eu já conheci. Sempre me salvando, sempre animado, sempre energizado. Melhor staff do sul do mundo. Esse é top. Desculpa, gente, eu já resolvi. Tá Gostaria tudo bem. de repetir a pergunta pela última vez. Que eu refaço. Ontem eu ouvi um pouco da live que você estava falando com o Emerson e você falava um pouco sobre o ócio criativo. Como que tu pode unir essa questão do ócio criativo ao Master Business, a especialidade dele, a capacidade de ser diferencial? Que é exatamente isso que você disse, que a percepção refinada e apurada que você desenvolve para tomar decisão. Então, é muito curioso, porque nem sempre foi assim. Foi um despertar de consciência que eu tive e eu senti que a maioria dos empreendedores são assim. Os empreendedores têm muita energia, eles não conseguem ficar parados. Eles precisam movimentar, eles se relacionam, eles são estratégicos e eles se sentem bem assim. Mas nem sempre esse movimento traz resultado, porque você tem um monte de coisa para fazer, se envolve com um monte de coisa e você tem um tempo limitado para executar tudo isso. Quando eu percebi que eu estava num ponto de CEO dos meus negócios e na linha de frente, porque era prazeroso treinar a equipe, exigir meta, botar pressão, essa coisa toda, qualquer situação que tinha, você estava na linha de frente, porque o empreendedor gosta disso, isso alimenta a nossa alma. Eu percebi que eu não estava no caminho certo, porque aquele papel de execução de tarefas, eu tinha que ter alguém para fazer por mim, e alguém que fosse tão ou mais qualificado que eu. Uhum. Foi onde eu decidi sair dessa posição e começar a pensar como que as coisas funcionam. Eu chamo isso de enxergue a sua vida fora dela. Você nunca vai conseguir ter boas estratégias, ser criativo, se você estiver dentro do processo.
Vai ter um Uhum. insight aqui, um insight ali, ótimo, isso é bom. Mas você fazer um movimento grandioso, ligando as pontas, entendendo pessoas, entendendo o mecanismo, só se você não tiver nada para fazer. E só pensando naquilo que está acontecendo. Isso é o ócio criativo, é o ócio produtivo. Isso é o que é o salário de US$ 1 milhão. As multinacionais, elas estão atrás de profissionais assim o tempo inteiro. Profissionais que pensam, mas não só que pensam, que estão comprometidos com o resultado. E que bota a cara, que fala, olha, se não der resultado, eu pago a conta. Então, isso tem muito mais valor do que... E é muito difícil se desprender, tá? Porque intrinsecamente o empreendedor é ligado ao movimento empreendedor. Mas quando você se desprende, você começa a enxergar tudo de cima. Sua lupa expande, você vê tudo de cima. Sobe na cadeira e olha a vida de cima. É uma metáfora que eu sempre crio para mim, para cada É isso. situação que a gente consiga fazer esse descolamento para poder criar um ponto de observação de um prisma diferenciado e privilegiado. E aí Exatamente. a última pergunta dessa bateria que eu queria te fazer tem a ver com isso. Uhum. Sendo tão jovem, Flaviano, e conseguindo os resultados que tu já alcançaste, como é que é para ti lidar com a palavra ego? Porque se isso não bem trabalhado, ele pode trazer resultados distintos na vida. Como que foi para ti lidar com os teus resultados de maneira, alcançando eles de maneira tão jovem? Essa é uma boa pergunta. Naturalmente, o que acontece? Nós somos formados por corpo, alma e espírito, correto? Correto. O ego alimenta o quê? A alma e o corpo. Quando você sente muito prazer com as informações, em ter poder, em controlar pessoas, você está alimentando sua alma de coisas ruins e o seu corpo. Só que quando você tem humildade como um valor inegociável, porque tem valores que Uhum. são negociáveis, tem valores que deixam de ser valores quando você faz uma revisão sobre eles, Uhum. e tem valores que são inegociáveis. Você consegue controlar o seu... O ego é bom. Todo mundo que está aqui nos assistindo, em alguns momentos da vida, ele precisa alimentar o ego. Isso te mantém vivo, isso é comum. Quando você vai no salão de beleza e faz o cabelo, e faz a sobrancelha, você se sente muito bem, você está massageando seu ego, você está bem. Então, isso é saudável. O que não pode acontecer é quando o ego controla você. Quando ele diz o que você tem que fazer. E ele nunca tem fim, ele não tem fim. Ele quer sempre mais e mais e mais. Uhum. Então, essa minha... Eu sou uma pessoa muito simples, né? Eu sou uma pessoa humilde, muito simples. Sou um homem de hábitos simples. Eu não tenho muita frescura. E essa simplicidade me ajudou muito a controlar meu ego. Eu te confesso que eu saí dessa rota em alguma fase da vida. E não é fácil Uhum. você sair do nada, construir alguma coisa, você quer usufruir. E muitas vezes você quer afirmar que você pode em cima do externo. Você quer Uhum. ser reconhecido pelo que você construiu, pelo que você fez, e não por quem você é. Só que à medida que você vai caminhando, você percebe que essa construção de bens materiais, ela te deixa um vazio muito grande. Esse vazio muito grande, o ego não vai lá te ajudar. Falou, ó, peraí, você tá com vazio, eu vou te ajudar. Não, Não preenche. não preenche. Esse vazio é uma tomada de consciência muito grande que você tem e que te tira da rota, que te bagunça a vida inteira, faz você perder um monte de coisa, fazer um monte de besteira, até você se realinhar e seguir de novo. Porém, você entende como lidar com dinheiro, como lidar com pessoas, como lidar com ego. E pessoas, em primeiro lugar, você tem que amar sua família, você tem que amar as pessoas e as coisas você tem que usar. Nunca ame as coisas. Coisas você usa. Quebrou, joga fora, troca, faz o que quiser. E pessoas Uhum. você valoriza. E em uma certa fase da minha vida eu fiz o contrário, obviamente tive grandes perdas por isso, mas eu só posso estar te contando isso hoje com propriedade porque eu vivi isso E na sobre os pele. aprendizados que isso te trouxe, né? Que é o E o mais aprendizado importante. que eu trouxe, exatamente.
Perfeito. Flaviano, tem tanta pergunta, só que eu preciso gerenciar o tempo. Vai Mas lá. o Emerson, acho que é a terceira ou quarta vez que ele insiste na pergunta, então eu preciso que tu responda pontualmente essa, porque eu tenho outras perguntas ainda para te fazer. O Emerson está perguntando assim, Flaviano, qual o ponto crucial a você definir onde se avança ou não em um empreendimento? Vamos ver se... Deixa eu reler a pergunta. Flaviano, qual o ponto crucial para você para definir onde se avança ou não, ou quando se avança ou não em um empreendimento? Eu, particularmente, eu analiso segurança jurídica, escalabilidade, né? E o segmento que esse negócio está. Como é que está o segmento hoje? Está em baixa, está em alta, está próspero, não está próspero? Eu tenho um monte de concorrente e eles são mais inovadores que eu. Como que isso está se comportando? Você tem que fazer um mapa disso e como eu também sou uma pessoa visual, eu faço isso desenhado e muitas vezes no lápis. E aí eu decido como seguir. E mais do que isso, o que eu quero para mim? Eu quero um negócio que fatura 100 mil, 10 milhões, 200 milhões, 500 milhões. O que eu quero para mim? Se eu quero um negócio que me dá 10 mil por mês, eu tenho vários. Se eu quero um que dá 100, aí vai só, o funil vai descendo. Quanto mais faturamento você pensa em ter, menos oportunidade você tem. Então, eu particularmente decido assim. E depois de entender tudo isso, aplica. A aplicabilidade, obviamente, também, que é muito interessante analisar isso. Excelente. E para quem tiver dúvidas, quiser conversar um pouco mais com o Flaviano, né, procure ele nas redes sociais, no Insta dele, manda pergunta que eu tenho certeza que ele vai responder com muito carinho. O E Leonardo falou agora... aqui, ó, todo dia tem que sentir sede de sucesso. Ele está certo. Você tem que interiorizar aquilo que você quer. Se você vive numa situação e você não quer aquela situação, você tem um poder de ativar a química no seu cérebro através da ira, que é impressionante. Ativa a ira contra essa situação que você está vivendo, isso vai te gerar energia nuclear para você chegar onde você quer. Se você aceitar aquilo ali, pô, lamento, é o fim. Então, a sede de sucesso, ela não é você ficar todo dia falando, eu quero, eu quero, eu quero. Não, é você sentir que você quer e você ficar irado com a vida que você tem. Isso vai te fazer mudar. Perfeito. E aí agora a gente vai dar uma guinada na entrevista. Não dá para fazer essa Falando... live de 2 horas, não? Olha, a gente até tem uma estratégia de sair e voltar. Eu O encontro Instagram não derrubar, né? formas para driblar, tá? Tá bom, então vamos Flaviano, seguir. como é que foi para ti ser convidado para ser coautor desta obra 2020? Como é que foi? Como é que você recebeu esse convite? Nossa, Sibeli, eu demorei 20 dias para te responder. Você lembra disso? Muito! Foi um convite que chegou para mim assim, eu nunca pensei em ser escritor, sabe? Nunca tinha pensado nisso. Eu vou escrever, eu vou... Porque... Mas eu acho que eu saí de Ohio determinada a te tornar, pelo menos o primeiro convite. Sim, sim. Você foi a ativadora desse processo. E eu pensei muito bem nesses 20 dias e fiquei me questionando por quê? Quando você tem compromisso com o resultado, quando você se preocupa com aquilo que está lá na ponta, você toma muito cuidado. E eu ficava pensando o seguinte, no leitor. Eu pegava um livro, abria e eu olhava para esse livro como se eu fosse o meu leitor. E isso não funciona, porque o bloqueio criativo ele veio da tentativa de controlar o que eu sinto, porque eu estou preocupado com o que o outro vai ler sobre o que eu estou pensando. E se está à altura da expectativa. Dele. Exatamente. Aí, quando a chave cai, aí cai a ficha, cai o orelhão, cai o poste, cai tudo. Você, peraí, para PQP, quem não quiser ler, não compra o livro. Entendeu? E tá tudo bem? Tá tudo certo, não tem nada, não tem problema nenhum. Tem milhões de outros livros para ler, mas o que eu quero não é que as pessoas se sintam eu tenho que ler esse livro marcou a história, não. Escrever um livro diz respeito muito mais a ter coragem de ter pensamentos autorais e ter coragem de enfrentar as críticas e materializar esses pensamentos através de um livro e publicar do que qualquer outra coisa. E eu
comecei a pensar por esse ponto de vista de que eu precisava ter coragem de fazer isso. E enfrentar a autocrítica. Porque Exato. antes da crítica existe a autocrítica, padrões que nós colocamos elevadíssimos, exigentíssimos, né? Exatamente. Eu sou uma pessoa muito exigente comigo Eu também mesmo. vivo isso. Então eu sofro muito. É muito sofrido para mim fazer algo que deu uma errada. Quando caiu a live aqui por culpa minha, eu começo a ficar incomodado. Eu fico incomodado. E é uma coisa que eu estou trabalhando em mim, porque eu quero que tudo seja perfeito. E nunca vai ser perfeito. Só na minha cabeça que é perfeito. Entende? Feito é melhor do que perfeito. Feito é melhor do que perfeito. Então, eu comecei a pensar por esse ponto de vista e, para mim, foi uma grata surpresa. Me senti muito honrado, muito feliz de poder eternizar um pensamento através da minha experiência de uma situação comum a todo mundo, sem preocupar com que o outro vai pensar da leitura. Muito pelo contrário, é uma leitura de muita força. Nós somos 21 profissionais, são os melhores coaches do Brasil. E eu me sinto muito honrado porque vocês poderiam convidar vários outros profissionais, tem milhares. Por que eu? Eu preciso me sentir merecedor desse convite, porque se eu fui escolhido entre os 21 para fazer parte dessa obra, é porque eu mereço. Eu tenho algo para contribuir. Entende? Então, eu fiquei muito feliz, muito honrado. Me inspirou a pensar em escrever outras coisas, me inspirou a começar a isso. E eu tenho que agradecer a você, viu? Muito obrigado. Te agradeço aqui ao vivo, diante de todo mundo, por esse convite. Obrigado. Eu quero compartilhar com vocês que foi... ao conhecer a história dele, eu fiquei pensando quantas pessoas poderiam ser inspiradas pela história do Flaviano. E o conhecimento, Flaviano, chegar de um jeito diferente a outros lugares, né? Por meio de lives, que eu sei que é a primeira que você está fazendo, e eu sei que é um novo posicionamento que você vai adotar a partir de agora para os seus negócios. Isso é importante. Quantas pessoas não teriam acesso ao teu conteúdo não fosse essa live? Quantas soluções você entregou de alguma forma com as respostas que você me deu? Então, isso realmente é o que fica, entende? É o que motiva, é o que dinamiza, é aquilo que nos preenche de uma vida de entrega, de uma vida de esforço, de uma vida de resultados e de aprendizagem. E com isso a gente facilita a vida de muitas pessoas, porque não é preciso passar pelas mesmas dores e trilhar o mesmo caminho. Claro. Se você está aberto a receber o que as pessoas querem compartilhar. Isso é o que eu creio que você vai conseguir entregar no teu artigo. Velho, eu vou comentar rapidamente, o nosso tempo está acabando, mas se você topar, a gente sai 12 minutos. E se vocês que estão nos assistindo quiser continuar, eu vou ficar muito feliz em poder compartilhar também com vocês mais conteúdo e também interagir, receber perguntas, bater um papo, trocar ideia com vocês, porque eu estou adorando falar com você. Por mim, eu ficaria a noite inteira. Você sabe que gente, olha só, foi a primeira live, ele não quer mais terminar a live. Não quero não. Live é igual cachaça, Flaviano. Quando a gente se apaixona e aí percebe o nível de entrega das pessoas que estão aqui, o nível de engajamento, de resposta que a gente acaba não conseguindo ler, se você conseguisse ter o prazer de ouvir as respostas e os comentários, você pensava, puxa vida, sempre vale a pena, vale muito a pena. Sibeli, um pouco sobre isso rapidamente, eu senti no meu coração isso que você acabou de falar na minha primeira formação em coaching. Nós tínhamos que fazer um psicodrama. Montava-se os grupos, escolhia uma história de um indivíduo daquele grupo e nós montávamos um teatro daquela história. A minha história foi escolhida. Eles montaram um teatro. Ver a minha história sendo representada pelos meus colegas me deu uma emoção muito grande. Depois eu tinha que contar para mais de 70 pessoas, pela primeira vez, tudo que me aconteceu na vida. E eu tinha um bloqueio muito grande em falar, eu não contava para ninguém. Ninguém, eu tinha muita vergonha da minha história. E o coach me destravou, porque depois que eu contei a história, e chegou uma colega para mim depois, e ela olhou para mim fixamente e me abraçou e falou assim, eu preciso te agradecer muito. Eu não sabia o que fazer na minha vida. O fato de ouvir como você superou a sua vida, como você ressignificou a sua história com a sua mãe, como você lidou com tudo isso, você me salvou.
amanhã, eu saindo daqui, eu vou procurar a minha mãe, que eu preciso resolver os meus problemas com ela. Eu Que senti lindo. uma energia naquele momento que eu nunca tinha sentido antes. Foi muito forte. E a partir dali eu comecei a falar de mim, eu comecei a entregar essa história, porque a gente às vezes acha que contar a nossa história Uhum. mas eu não queria que ninguém me olhasse como um coitadinho, por isso que eu não contava, né? Uhum. E eu percebi que não é isso, que se você conta a sua história, Compartilha, você né? compartilha, você está tocando no coração de alguém que está sendo salvo por ouvir o que você está dizendo. E te confesso que isso para mim foi mais prazeroso do que fazer um bom negócio. Então realmente pegou de cheio para mim. E desde então não parei mais de estudar coach. Tanto que fiz mais de 20 formações e Uhum. ainda tenho planos de continuar impactando mais pessoas a partir de agora. Isso é uma coisa que está ardendo em mim. Eu preciso fazer isso. Eu preciso deixar Já, um legado. já tem um formato, já tem um projeto, já tem um Tem, spoiler para dar? tem, Até mas porque eu sei que tem o pessoal aqui vibrando. eu vou fazer um lançamento. Eu gostaria de fazer presencialmente, então estou esperando tudo isso Passar. se resolver para a gente fazer o lançamento do que eu vou apresentar. E realmente o legado, tem que ter um legado, o livro é um legado, a sua história é um legado, a quantidade de pessoas que você Uhum. impacta é um legado. E eu aprendi uma coisa, todo mundo que está aqui dentro dessa live hoje tem sonhos. Todo mundo, todo mundo. Todos podem, nesse momento, pensar em um sonho, ou pensar em três, mas muitas vezes você não consegue realizar esse sonho sozinho, porque você não tem um conjunto de habilidades que te leva até isso. Mas e se eu permitir você realizar o seu sonho dentro do meu sonho? Fica mais fácil? Eu creio que Com sim. certeza. E até Então, porque é legal o o que tu está spoiler está falando. dado, tá? O spoiler está dado. Um movimento de construção de riqueza, de construção de negócios, mas que permite pessoas realizarem os seus sonhos dentro do meu sonho. Eu acabei de repetir essa frase, coincidentemente, há umas 3 horas atrás, quando eu estava fazendo uma reunião com algumas pessoas e eu disse: organizações nascem para que pessoas trabalhem e realizem os seus próprios sonhos. Acabei de repetir há menos de 3 horas, então esse é o maior sentido. Qual seria o sentido se não gerasse sentido? Qual seria a oportunidade não gerasse oportunidade? Então, fantástico. Pessoal aqui, a gente ama spoiler e é isso mesmo, né? Então, nós temos 7 minutinhos. Flaviana, a gente vai deixar o gosto de quero mais. Não dá Para que tempo. eles Nós vamos ter que sair e entrar de novo. Lamento. para que eles aguardem a próxima live. E aí a gente pode sim marcar uma próxima live, não sendo pelo The Best, ou sendo nas nossas redes pessoais, para continuar essa prosa que o pessoal, essa cachaça que o pessoal gostou muito, disseram ali que querem se embebedar. Oh, É, eu, maravilha. eu gostaria, estamos aqui, 47 pessoas neste momento, a gente já bateu a meta, né? Alguém vai É, ganhar o livro. eu queria que você, toda pessoa tem que ter prioridade, é isso, muito grata por participar, então a gente não consegue ler tudo, mas ó, são os 7 minutos mais maravilhosos, eu sempre digo, todo o tempo do mundo, em 6 minutos, eu gostaria que você criasse uma reflexão ou elaborasse um agradecimento, uma mensagem para quem esteve conosco. O tempo é a coisa mais preciosa que nós temos. E quando eu vejo um grupo de pessoas, um timaço conosco, do início ao fim, pegando junto, comentando, interagindo, porque nós traçamos uma grande reunião hoje aqui, com as pessoas interagindo entre elas, se respondendo. Qual a mensagem que o coautor Flaviano deixa para o The Best Coach Brasil, para os coaches, para a audiência do The Best, mas também para a audiência que veio neste momento nos acompanhar? Então, a mensagem do momento, ele tem a ver com as minhas reflexões em relação à minha vida, ao que é importante. Se a gente olhar, presenciar um momento como esse, agora, se você olhar pelo ponto de vista, é trágico. Muitas pessoas perderam a vida. Mas imagina só o que um vírus foi capaz de fazer. Criar um movimento de transformação global de consciência, onde nós estávamos ligados no automático, excesso de racionalidade, né?
tempo inteiro racionalizando tudo, enrijecido aos sentimentos do outro, não conseguia sentir a outra pessoa porque eu estou ligado no racional o tempo inteiro, e de repente vem um vírus, cria um movimento global de mudança de mindset, de mudança de consciência. Um movimento esse que vai ecoar pela eternidade. E isso é um sinal de que a gente precisa olhar para a gente precisa entender o que nos importa e dar atenção a isso. Se você tirar um ano da sua vida para se entender, para de verdade olhar para o que te interessa, se é a sua família, se é dinheiro, se é sucesso, se é status, não interessa, o sonho é seu, o desejo é seu, você vai atrás dele, mas você precisa ter clareza do que você quer e do que é importante. E depois de você fazer isso, ter consciência disso, você ir atrás disso, mas preservando os seus princípios, os seus valores, né? Que inclusive eu sugiro que muitos façam uma revisão dos seus valores. Faça uma lista de negociáveis. Exato. Eu fiz meus valores negociáveis e inegociáveis. Os negociáveis não sobrou um. Troquei todos, porque não eram valores, eram falsas percepções de vida. E quando eu me conectei comigo mesmo, entendi o que importa de verdade para mim, o que a minha alma busca. Nós temos corpo, alma e espírito. O corpo, se ele controla a sua vida, está ferrado. Você vai se entregar aos prazeres da carne o tempo inteiro. Mas se a sua alma norteia a sua vida, é só você escutar ela. Ela vai te falar o que você quer, o que você precisa. Ela vai te entregar o que você precisa, o que acalma seu coração. E a minha mensagem de hoje é essa. Show! A gente tem 3 minutos para decidir como vai fazer o sorteio. A gente não pode esquecer disso. Como você é uma businesswoman muito boa, eu vou deixar essa tarefa para você sortear esse livro. Essa pessoa vai ganhar e eu ficaria muito feliz de quem ganhasse o livro, que a gente pudesse estudar o livro junto. Porque livro, gente, não adianta você ganhar um livro e ler. Jura que a gente pode fazer uma live? Compartilhando? Seria maravilhoso. Você vai ler o livro, você vai ficar um pouco mais informado, orientado, culto. Mas se você não quebrar os códigos que tem aqui dentro, nada vai mudar. E eu posso te ajudar a quebrar os códigos. Acabei de ter uma ideia. Então, lembra o print que eu pedi para que vocês fizessem? Então, vocês precisam compartilhar o print no Stories, marcando o The Best Coach Brasil, o Flaviano e a mim. E aí, daquelas pessoas que marcarem, fizerem essas marcações até a meia-noite, a gente vai separar esses prints e amanhã a gente vai fazer o sorteio. Só que qual será o critério? Compartilhar, marcar e escrever uma frase que tenha resumido a nossa live de hoje. A frase mais poderosa, aquela que nos impactar mais, vai receber o livro com muito carinho na sua casa. Eu acho concorda? Eu concordo, porque um não tem acesso à frase do outro, então não pode influenciar. Só você vai ter acesso. Eu sabia que você ia dar a solução, você sempre dá a solução para tudo. Ok. E aí, assim, e mesmo que conheça, eu acho que é essência. A frase é essência. Flaviano, nós temos 1 minuto para encerrar o tempo. O cronômetro já abriu aqui. Nós vamos fechar e voltar de novo, não? Eu acho que a gente prefere deixar gostinho de quero mais. Fechado, e aí a gente comunica a próxima live. Quero te agradecer profundamente a todos os coaches do The Best Coach Brasil que estiveram conosco, ao The Best Coach Brasil pela oportunidade, a todas as pessoas que eu pude conhecer hoje, principalmente aquelas que eu tive a oportunidade, que estão aqui, de me encontrar no final do ano passado. E tomara que a gente consiga se reencontrar de algum jeito neste ano. Então, muito obrigada por terem compartilhado, por ter feito esse movimento e permitido que a gente pudesse entregar da melhor maneira um grande conteúdo. Flaviano, que Deus te abençoe grandemente, que abençoe a tua vida, a tua família, a tua filhinha, os teus negócios, e que você consiga ser cada vez mais próspero e construir o legado que tu já estás na caminhada e compartilhá-lo. Você tem 40 segundos para se despedir. Quero agradecer todos.